Meus irmãos, que alegria é chegar naquele que para nós é o momento principal do culto, né? Que é a palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nesse mês, nós temos meditado sobre a ressurreição. A ressurreição é um tema que desafia a compreensão humana. Pela própria ideia de uma pessoa morta voltar à vida. Isso não é uma coisa comum. Mas, além disso, além da própria ressurreição ser algo que desafia a nossa compreensão, a nossa capacidade de entendimento, uma outra dificuldade é entender como a realidade da ressurreição, assumindo que ela é verdade, que ela de fato aconteceu, como é que a realidade da ressurreição se aplica na vida de seres humanos comuns e mortais, como eu e como vocês. Esse é o propósito dessa série de mensagens em que a gente traz a temática da ressurreição. Hoje o tema da nossa reflexão é que ele venceu o nosso inimigo. Ele suplantou os principados, as potestades, ele venceu a morte. E essa vitória sobre os nossos inimigos, eu escolhi para falar sobre ela, eu escolhi Colossenses. Eu peço à igreja que abra suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Nós estaremos lendo a partir do verso 6. Colossenses capítulo 2. A gente vai ler, na verdade, do 6 até o verso 23, que era o último verso, né, desse capítulo. Colossenses 2, a partir do verso 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém mesmo, os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com a relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, dos sábados. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta
detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido, pois seus ligamentos e juntas efetuam o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que é implantada em nós pela ministração do teu Espírito. Humildemente pedimos a compreensão e a disposição para aplicá-la corretamente, como convém. Abre os nossos olhos espirituais, desperta a nossa compreensão para a realidade do viver em Cristo. Nos previne, como o Senhor tem feito, como, por exemplo, através da leitura desse texto, sobre a falsa religiosidade que tem levado tantas pessoas para longe de um viver com Cristo. E às vezes até mesmo capturando teus filhos e filhas, aqueles mais desatentos, que retornam, Pai, aos rudimentos, aos princípios da religião, quando na verdade o viver em Cristo é algo muito mais profundo que o Senhor veio para nos oferecer. Nossa vida seja, Senhor, com Cristo, seja abundante e que seja uma vida, Senhor, que expresse em fruto a realidade da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto me deixa com uma pulga atrás da orelha, como se diz. Por quê? É o tipo de texto que alguém que fala desses assuntos está preocupado com algum perigo. Está preocupado em alertar os crentes em Jesus sobre o risco, o perigo que os rodeia. Parece que o perigo que rodeava a igreja de Colossos, como outras igrejas ali daqueles primeiros anos, né, da era cristã, eram doutrinas, eram heresias que negavam a realidade da suficiência da fé em Cristo e do viver em Cristo, e que tentavam escravizar os crentes em Jesus nas práticas religiosas de antes. E essas práticas religiosas foram chamadas por Paulo de princípios elementares da fé e rudimentos do mundo. Essas práticas religiosas a que Paulo se refere dizem respeito, por exemplo, à observância de dias. Ainda hoje a gente, por exemplo, a gente tem lidado nos discipulados, nas conversas pastorais, com cristãos que ainda se sentem como se estivessem fazendo algo errado por não serem sabatistas, por não guardarem o sábado. Paulo está falando sobre isso aqui em Colossos. Ele está falando sobre as festas judaicas, as festas relacionadas com a lua, a festa do tabernáculo, os Pentecostes, a Pessa, que era a Páscoa dos judeus, e dizendo que aquelas festas, embora fossem obrigatórias para os judeus, para os cristãos elas não são obrigatórias, porque aquilo que elas simbolizavam já se cumpriu em Cristo. O que o sábado simbolizava para o judeu já se cumpriu em Cristo, porque Jesus
é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Paulo está realmente preocupado com doutrinas filosóficas e doutrinas religiosas que se misturavam ao Evangelho, deixando as pessoas confusas, como parece que ainda estão até hoje, sobre quais são os princípios mais elementares da fé em Jesus. Quais são as implicações práticas da fé em Jesus. O que é que a gente deve fazer, o que é que a gente não deve fazer. Isso tudo sempre gerou muita confusão, e naquele tempo era assim, e hoje permanece sendo. O principal perigo aqui, portanto, que Paulo está tratando, é o legalismo judaico, que meio que obrigava os cristãos à circuncisão e à realização de todos aqueles atos religiosos, rituais, que em si mesmos não significavam nada, mas que apontavam para o ministério de Jesus, que concede às pessoas vida nova, vida frutífera, vida com Deus. E Paulo tem em mente, portanto, a importância de trazer para aqueles irmãos uma luz, para que eles não se confundissem, né, com as trevas daqueles ensinos filosóficos e religiosos daquele tempo. Um deles, se você quiser pesquisar depois, é o gnosticismo. Então, os gnósticos, a mistura de filosofia e religião ali do primeiro século, eles se prevaleciam muito de visões especiais, revelações especiais, experiências transcendentais, e retiravam, né, da fé em Cristo a eficácia de uma vida com Deus, porque para os gnósticos eles eram especiais por terem uma visão que os outros não tinham, por terem visões de anjos, por terem todas essas coisas que na verdade nada eram, nada significavam e que só estavam ali atrapalhando o desenvolvimento da fé das igrejas daquele primeiro período, inclusive a igreja de Colossos. Paulo escreve para combater o risco dessas heresias, mas ele termina indo muito além, e é nesse além que eu queria me deter hoje, para aqueles aspectos que a gente precisa meditar quando a gente fala em ressurreição em termos de Páscoa, né? Da Páscoa cristã que nós celebramos. A primeira verdade que ele nos traz, que eu queria meditar com vocês hoje, é o fato de que Jesus nos vivificou. Amém? Amém. O que é que significa que ele nos vivificou? Alguém vivo pode ser vivificado? Ou somente isso faz sentido para um morto? Um vivo pode ser avivado. Mas quando ele tem em mente a palavra vivificar, ele está esclarecendo que antes de Cristo, aquelas pessoas estavam espiritualmente mortas. Elas não estavam fisicamente mortas. Fisicamente elas estavam vivas, mas espiritualmente elas estavam mortas. Mortas em seus pecados e delitos, em suas transgressões. E uma das coisas que fica muito claro nesse texto, meus irmãos, que Paulo tem em mente, e que isso muito tem a ver com a profissão que eu exerço, além do ministério pastoral, a cobrança de tributos, da dívida ativa, da união, é que Paulo, ele traz a imagem de uma vida em delitos, em pecados, traduzindo essa vida com a ideia de alguém que está em dívida com Deus. E essa dívida é uma dívida impagável, sobre vários aspectos.
Vamos ter por base primeiro só os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Quem aqui pode dizer que viveu sem descumprir pelo menos um daqueles 10 mandamentos? Nunca descumpriu nenhum? Nunca desonrou os pais? Eu acho que sim, já desonrei meu pai. Mas acho que eu nunca matei, não. Não, mas eu tô falando pelo menos um deles, não todos os 10. Pelo menos um. Se eu já pratiquei um, já, sim, mais de um. Mais de um, não foi? Mais de um, claro. Então somos 2. Somos 3? Amém. 4, 5, 6, 7, 8. Está aumentando. Não é amém porque a gente é pecador, não, gente. É amém porque a gente reconhece isso. Amém? É porque a gente reconhece. A gente reconhece o que era antes, sem Cristo. E é bom que a gente reconheça. Não dá para falar de vida cristã sem o antes ou depois. E o que Paulo está dizendo é impossível não somente cumprir os 10, mas os outros 600, e lá vai o trem que os judeus ensinaram, lendo a lei de Moisés, que eram mandamentos, dos quais 365, um para cada dia do ano, eram negativos. Não dá para cumprir tudo aquilo. Então, o que é que a lei nos mostra? Que nós estamos perdidos. A lei mostra para o ser humano que ele não tem saída. E aí eu me lembro, de quando chega um momento, em determinado momento da cobrança da dívida, que a pessoa não paga espontaneamente, não tem como pagar, aí se vai tomar aquilo que ela tem, e isso é feito através da escritura da dívida, numa certidão, a certidão da dívida ativa. Ainda hoje é assim. E essa certidão pode ser levada para um juiz para tomar aquilo que ela tem, porque ela não pagou aquilo que ela devia. A figura é a mesma que Paulo está usando. Naquela época, provavelmente não era exatamente igual, mas já devia haver a cultura, não somente de que uma dívida pudesse ser exigida, se houvesse prova de que aquele devedor estava em débito, mas também Paulo dá indícios de que havia a cultura de que se a dívida fosse paga, o pagamento daquela dívida ele poderia ser comprovado em algum lugar público, onde fosse apregoado o papel dizendo assim, essa dívida está paga. E a partir daquele momento, o credor não tinha mais o direito de exigir nada do devedor. Em relação à dívida espiritual que os pecadores têm e que é impagável, a lei de Moisés é ela o escrito de dívida que pesa contra toda a humanidade, porque ela mostra para o ser humano que é impossível viver de acordo com as exigências santas de um Deus santo, pelo fato de nós sermos pecadores. Mas Paulo diz, vocês, porém, foram agraciados, porque Jesus não somente vivificou vocês, mas ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra vocês. Na cruz, ele eliminou a dívida de cada um de vocês, de mim e de vocês. Na cruz, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ele morreu pagando o preço pelos nossos pecados. Imagina uma dívida que você possa ter. Quantos tem dívidas aqui? Levanta a mão. Bem mais, né? Bem mais do que os que falaram no primeiro lugar. Eu não vou nem perguntar qual é o valor da dívida, né? Vou fazer um leilão aqui, começando por 300 mil, por 200 mil. Não vou nem fazer isso, para não constranger ninguém. Mas imagina aí uma dívida enorme. Uma dívida que você reconhece que você não teria condições de pagar.
E do dia para a noite, ou da noite para o dia, literalmente, alguém chega lá e paga por você. Qual seria o sentimento, né, que você traria no seu coração? Gratidão? Você ficaria preocupada por pagar, né? Ao credor. Mas se fosse a pessoa dissesse, não, você não precisa pagar nada, está pago. Aí você ia descansar, né? Aí, ó, coisa boa, né? Foi isso que Jesus fez, gente. Foi isso que ele fez. Na cruz, antes de morrer, ele disse, está consumado. A gente escuta ele dizendo assim, está pago. O perdão foi oferecido gratuitamente. O que ele está dizendo para a gente é fato que vocês não conseguem dar conta de cada um desses 600 mandamentos. Vocês não vão dar conta disso. Mas eu vou pagar a dívida de vocês. Enquanto as pessoas reputaram Jesus como aflito, né, como diz por Isaías, ele foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos redimidos e nós fomos vivificados. Porque quando Paulo chama a atenção da igreja, há pretexto de alertar contra o perigo do gnosticismo e de outras teorias que existiam na vida, naquele momento, o que ele está chamando a atenção é para a gratidão que deve haver no nosso modo de viver com Cristo. E, em última análise, ressurreição é sobre isso. Ressurreição é sobre isso. Pode deixar aqui, irmão. Pode deixar. Ressurreição é sobre vida nova. Vida com Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Está zerada a dívida. Adalgisa. Está zerada. Chega a sentir um alívio agora, não foi? O colarinho ficou mais folgado agora, né? Meus irmãos, Paulo foi muito feliz ao usar essa figura da ressurreição para falar dos perigos, né, que rodeavam a igreja. Principalmente porque, eu não sei se vocês lembram, como é que o pecado entrou no mundo. O pecado entra no mundo. Não foi exatamente quando Eva tomou o fruto proibido e comeu. Antes mesmo disso, ela olha para o fruto com um olhar diferente. Naquele momento que ela olha e cobiça, deve ter vindo à mente dela todas as provocações que a serpente estava fazendo a respeito do que Deus havia dito. Em algum instante, ela provavelmente deve ter duvidado se Deus falava a verdade ou não. E ela quis pagar o preço de desobedecer a Deus para descobrir da pior forma o que Deus quis dizer quando ele falou: no dia que vocês comerem desse fruto, nesse dia vocês morrerão. E aí, Deus estava falando a verdade ou não? Eva morreu ou não morreu? Sim e não. Não porque ela não caiu dura naquele momento. Mas sim, porque a partir do momento em que ela foi expulsa do paraíso, ela perdeu o acesso à árvore da vida, que era capaz de dar vida eterna. Portanto, ela foi condenada à mortalidade, embora ela tivesse a opção da imortalidade. Ela se tornou mortal, agora em concreto, simplesmente por uma escolha
errada que ela fez. E essa escolha, gente, como o próprio Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, 23, essa escolha tem um preço terrível. Porque o salário do pecado é a morte. Eu fico, meus irmãos, até por perceber as coisas que têm acontecido durante a semana, que eu tenho visto, vivido, eu fico imaginando quanto regozijo, quanta alegria, desde o princípio ali, desde a queda, Satanás tem tido nas vitórias que ele tem celebrado sobre vidas que Deus deseja abençoar. Quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm morrido sem saber para onde vão. Quantas têm se desesperado e tirado suas vidas por não entender o propósito maravilhoso que Deus tem para cada vida. Quantas pessoas têm vivido essa existência que é tão curta, sem Deus. Numa realidade daquilo que na verdade é uma morte espiritual. Viver sem Cristo é estar espiritualmente morto. É por isso que a gente diz que quem crê em Jesus nasce 2 vezes e só morre uma. Nasce naturalmente, nasce espiritualmente e só vai morrer naturalmente. Quem não crê em Jesus nasce uma só vez e morre 2. Só nasceu naturalmente. Vai morrer naturalmente e vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito de Deus. E quando eu falo crer, não estou falando no tipo de crença que a própria Bíblia diz que até os demônios revelam não, que eles sabem da existência de Deus, um Deus poderoso, um Deus justo. Não. Quando eu falo de crer, eu estou falando de algo que vai muito além. A palavra crer em grego é pistes, que significa o tipo de confiança de alguém que, estando à beira de um precipício e ouve a voz de Deus dizer: pule, meu filho. E essa pessoa vai e se joga porque sabe em quem está confiando a sua vida. Crer é muito mais do que crença intelectual. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque o que ele está querendo dizer com isso é que a fé deve levar as pessoas a viverem de uma forma diferente. Ele nos deu essa capacidade de viver no Espírito. Quando Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre vida no Espírito, ele diz: contra essas coisas não há lei. Não há nenhum preceito da lei que possa negar a eficácia de uma vida no Espírito, pela fé em Jesus. Porque mesmo quando nós erramos, e nós vamos errar porque não existe quem não erre, nós temos o nosso advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo Espírito nos convence do nosso erro e nos leva a um arrependimento sincero e a nossa conversão e a largarmos aquilo que nos afasta de Deus. Quem crê em Jesus passa a vida dando tchau para os pecados de antes. É certo que a gente não consegue dar tchau a todos de uma vez só, né? A gente às vezes tem mais afeição por alguns pecados, nossos pecados de estimação, né? Mas durante a caminhada da vida, o Espírito Santo vai nos mostrando: meu filho, minha filha, não vale a pena. Não vale a pena. Se livre disso aí. Deixe para trás. Viva no Espírito. Abra a Bíblia. Ore. Me peça para lhe esclarecer. Eu vou lhe esclarecer. Entenda que quando Jesus morreu,
anulou o escrito de dívida. Não foi um benefício apenas para você sair daí cantando vitória, não. É porque ele quer transformar você uma nova criatura. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer deixar, ele quer fazer com que você deixe de ser carnal e passe a ser espiritual. Ele quer que você mortifique o viver de antes e vivifique o novo viver. Deixa o que está para trás, para trás. Nada me inquieta mais, assim, quando eu leio o Êxodo. É perceber que um povo que foi escravizado por 400 anos, depois de livre, teve saudade da escravidão. O que é que eles estavam pensando em ter saudade das cebolas do Egito? Primeiro que cebola não é um negócio, na minha opinião, tão bom assim. É bom, é bom. Mas não é também, você não pega uma cebola, né? Come uma cebola e vai achar um negócio delicioso. Mas eles sentiram saudade da cebola, eles sentiram saudade da carne, eles sentiram saudade da vida de antes. Tem gente que é assim. Tem gente que vive apegada ao passado. Nunca vai entender o que Deus quer fazer no seu presente, nem aquilo que Ele está lhe oferecendo como futuro. Nunca vai entender o que Paulo quis dizer quando eu disse que Jesus cravou na cruz o escrito de dívida. Nunca vai entender o que Paulo disse quando falou que ele subjugou os principados e potestades. Deus disse lá no Éden, logo depois da queda, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu na cruz. Jesus subjugou a serpente. Porque Jesus mostrou que ele estava disposto até aí as últimas consequências para não abrir mão de obedecer a Deus. Amém? Nós estamos também dispostos a viver dessa forma? Nós estamos dispostos a seguir os passos dele, obedecendo até as últimas consequências? Às vezes parece que a gente está com saudade das cebolas do Egito, está voltando atrás. Paulo usa a metáfora, né, da questão doutrinária para dizer assim, ó, vocês estão voltando lá às coisas mais básicas. O sábado era uma coisa muito básica. As festas também. Circuncisão. O que Cristo fez com vocês foi uma circuncisão sem mãos humanas. Agora imagina, né? Quem não sabe o que é uma circuncisão, é uma cirurgia do pênis do judeu, que tirava o prepúcio, que era uma característica que aquela vida era consagrada a Deus. Agora imagina uma circuncisão sem mãos humanas, uma cirurgia espiritual que Deus faz no coração da gente. Aquilo que Jeremias disse, ó, no tempo da nova aliança, eu vou fazer uma cirurgia cardiológica em vocês, eu vou tirar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E essa nova aliança, portanto, ela não será feita mais na carne, ela vai ser feita no interior do ser humano, que é de onde procede, segundo Jesus, todas as coisas que o ser humano faz. É do interior do ser humano que procede todos os nossos atos de obediência. É do interior do ser humano que procedem todos os nossos atos de desobediência. E no caminhar com Cristo, o que o Espírito Santo está fazendo, quando ele nos dá a visão de que nós fomos vivificados, que Jesus pagou o preço do pecado das nossas transgressões, que ele subjugou os principados e as potestades,
nos dá a oportunidade de refletir sobre o modo como Ele deseja que nós vivamos. Observe que nesse texto, Paulo vai usar duas expressões que ele vai pedir emprestado, uma da agronomia e a outra da arquitetura. A primeira delas, ele diz que nós fomos radicados em Cristo. O que é que ele está dizendo com isso? Radicar é como enraizar. Ele pega essa metáfora da agronomia, né? É como se Jesus fosse um solo e nós estivéssemos inseridos nele, para nos aprofundarmos nele e buscarmos nele, como a planta, através da raiz, busca no solo toda a água e todos os nutrientes que nós precisamos para sobreviver. E o curioso da raiz, eu sei que existem diferentes tipos, né, de raízes, existem até raízes que ficam fora do solo, que são as raízes aéreas, como a gente tem no mangue, né? Mas, de um modo geral, a planta vai ser tão mais estável quanto mais profundas forem as suas raízes. O que Paulo está dizendo é: se aprofunde em Cristo. Busque se alimentar da palavra dele. Sacie a sua sede de Deus nele e se aprofunde nele. Quando vem fortes ventos, e isso certamente vai vir sobre todos nós. Eu creio que essa semana e nos últimos dias tem vindo ventos muito fortes sobre mim, mas quando vem fortes ventos, vão ficar de pé as árvores que tiverem raízes mais fortes. Como é que estão suas raízes? Você tem se aprofundado nele? Ele tem sido o solo que lhe dá água e os nutrientes que você precisa? Se aprofunda em Cristo. Quando a gente se aprofunda em Cristo, Paulo está dizendo assim, deixa de lado essas bobagens do judaísmo, que só servem como sombra da realidade que há em Cristo. Quando eu falo de bobagens, não estou falando de uma forma depreciativa, eu estou falando apenas que são coisas que não têm valor em si mesmas, a não ser com a sua função simbólica de nos apontar para algo muito mais excelente que a gente passa a ter a partir do ministério de Jesus. Da sua vida, dos seus ensinos, da sua morte, da ressurreição, das suas promessas, do seu comissionamento, do seu chamado para cada um de nós. O outro elemento que ele usa, ele diz que nós fomos edificados em Cristo. Ele pega essa ideia da arquitetura, né, que na época nem era ciência, mas já se praticava de alguma forma. E agora a imagem é, Jesus ele é o alicerce. E nós somos um edifício. Jesus disse a Pedro que sobre a confissão de Pedro, ele edificaria a sua igreja. A confissão de que ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor, que veio para a transformação da realidade, da triste realidade da condenação da morte, para a alegre esperança de vida eterna. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, ele tem uma visão gloriosa da árvore da vida, de novo acessível àqueles que creem. Que metáfora linda, né? Daquilo que Deus está dizendo para a gente. Olha, a partir do momento em que vocês depositarem essa confiança nele, em que ele for o alicerce da vida de vocês, tudo aquilo que vocês foram privados desde o início, em função do pecado, vocês vão ter a restituição de tudo isso e muito mais. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem de modo algum chegou ao conhecimento de qualquer um de nós as maravilhosas coisas que Deus tem
preparado para aqueles que o amam. Amém? É maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Agradeço a Deus porque Marcelo me indicou uma série. Não foi The Chosen, foi Casa de Davi. E ontem eu terminei de ver. E ontem, sem querer, eu chorei assistindo a série. E foi justamente naquele momento em que Davi, digamos assim, Davi ninguém dava nada por ele. No momento em que ele tem a visão do anjo do Senhor, o mesmo anjo que apareceu para Josué na travessia do Jordão. Isso não está na Bíblia, né? Está na série. Né? Mas a ideia, lógico que toda série vai colocar algumas coisas ali a mais. Mas a ideia que me veio foi assim: Deus mostrou para Davi, e de fato isso aconteceu, que ele fará muito mais por uma vida só, totalmente consagrada a Deus, do que muitas pessoas juntas tentarão fazer por si mesmas. Amém? Amém. Imagina uma obra grande. Vamos pensar na edificação de uma igreja, porque nós somos uma igreja de implantação. Quando a gente mata uma muriçoca, feito que Josélia fez agora, você não pensa num espaço com ar-condicionado, não? Ana Flávia fez assim, amém. Isso é realmente essencial para a fé? Não, né? Mas seria bom, né? A gente ter um espaço com ar-condicionado. Quanto falta para isso? Quanto falta para que essa igreja ela esteja não só com ar-condicionado, mas principalmente, né, alcançando aquelas pessoas que Deus sonhou quando colocou no coração de algumas pessoas o desejo da plantação de uma igreja. Essa igreja fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer, como a gente tem tentado fazer. Mas, gente, para que essas coisas aconteçam, é preciso consagração. Se eu, como pastor de vocês, não me consagrar, eu vou estar aqui enganando vocês, mas a Deus eu não engano. E a mesma coisa daí para cá também. Nós não estamos brincando de fazer igreja. Nós estamos levando a sério a responsabilidade de sermos igreja do Senhor, comprada pelo sangue de Jesus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que fica é a mesma que Jesus fez: qual é a comunhão que existe entre luz e trevas? Se nós somos filhos da luz, nós temos que andar na luz. E se nós estivermos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós temos paz com Deus e comunhão uns com os outros. Palavra de Deus. Para que a gente entenda aquilo que Jesus fez e qual é a implicação disso para as nossas vidas. Nós não somos escravos de Satanás. Ele foi derrotado na cruz. Amém? Ele não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre a sua vida. Você é livre para você escolher o modo como quer viver. Deus não subjuga a sua vontade. O conselho que eu lhe dou, e que o Espírito me dá também: leve a sério as oportunidades que Deus nos dá. Antes de entrar na Terra Prometida, eu falei de Josué. Josué teve a honestidade de chamar o povo e dizer: nós estamos agora atravessando, e a travessia do Jordão vai ser uma nova fase das nossas vidas. Olhem para trás.
E olhem para frente. E façam escolhas. Escolha a quem vocês querem servir. Vocês querem servir aos deuses dos amorreus que ficaram para trás em Gileade? Vocês querem servir aos deuses egípcios? Vocês querem servir aos deuses dos filisteus? Dos jebuseus, dos heteus? Escolham. Eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Nós serviremos ao Senhor. Amém? E o povo disse, nós também. Mas infelizmente, eles não levaram a sério aquela decisão. Eu queria encerrar exortando a igreja. Leve a sério as decisões que você tomou com Deus. Se você ainda não tomou decisão, por exemplo, da entrega da sua vida a Cristo, você não entendeu ainda o que Paulo quer dizer com vocês foram vivificados. Mas ele quer que você entenda isso e você passe por isso. Leve a sério, então, o convite que Deus faz para viver pela fé em Cristo. Que nós possamos estar radicados nele. E que nós possamos ser edificados, tendo ele por fundamento. E não a religião. E não os sábados, as festas religiosas, a circuncisão. Tudo isso ficou para trás, como as cebolas do Egito. E diante de nós o que Deus tem proposto é vida nova, vida com Cristo. É isso, uma implicação prática da ressurreição. Paulo diz, com ele nós morremos. Através dele nós nascemos de novo para a vida que ele veio nos oferecer. Deus abençoe a igreja, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, Pai. Porque a Tua Palavra, ela nos dá, meu Deus, a compreensão das verdades mais importantes. Que alguns de nós ainda não compreenderam. Outros já compreenderam. E até tomaram posse dessas verdades, mas não completamente, Deus. Alguns de nós não temos nos aprofundado como deveríamos em Cristo, Deus. Alguns de nós não temos, Pai, usado, Senhor, os seus ensinos, Pai, suas promessas como alicerce para as nossas vidas. Poderíamos ser edifícios já tão altos, mas ainda estamos ali no térreo, no primeiro ou no segundo andar. Leva-nos aos andares mais altos, Pai. Leva-nos, Deus, a uma maior profundidade. Tanto abaixo da terra quanto acima da terra. Nós queremos estar centrados em Cristo Jesus. E havendo entre nós, Pai, pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, que hoje seja o dia de morrer e nascer de novo. Deixar para trás as cebolas do Egito e tudo aquilo, Deus, que simboliza um tempo de escravidão. E viver um novo tempo, um tempo de liberdade. Aceita, Pai, nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. Porque mesmo, Deus,
aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus. Não temos muitas vezes vivido de um modo completo a vida que Ele veio nos oferecer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Emenda nossos caminhos, endireita nossas veredas, Pai. Para que nós possamos viver por Jesus e para Ele, Deus. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas e também nossas vidas. Abençoa o Teu povo. Nos dá a compreensão de que a ressurreição não somente é uma realidade, mas ela tem uma implicação prática no nosso modo de viver a nova vida com Cristo, como Senhor, como cabeça do corpo, e nós, como parte do corpo, estando ligados a Ele. Vamos vivendo, Senhor, discernindo a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra e sendo guiados pelo Teu Espírito. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final do nosso culto e desejamos a todos uma semana de vitórias na presença do nosso Deus. Que você possa aplicar essa palavra na sua vida. É sempre uma oportunidade de a gente refletir o modo como a gente tem vivido. Eu me preocupo muito que só tem uma coisa que me preocupa mais do que cadeiras vazias na igreja. Quando eu vejo cadeiras vazias assim, eu fico preocupado não por conta das cadeiras, né? Mas por conta das vidas que Deus quer que se façam presentes. Mas são as cadeiras cheias sem entendimento do que é que você veio fazer aqui. Por isso que nessas mensagens eu sempre trago um momento de aplicação. Para que você possa sair daqui pensando como é que isso se aplica na minha vida. Será que eu tenho vivido pela fé em Cristo? Será que Ele é o meu suporte, meu alicerce? Será que Ele é o solo em que eu estou me aprofundando? Sempre é possível se aprofundar mais. Sempre é possível que Ele nos dê mais base, para que a gente esteja capacitado para enfrentar os ventos fortes e as tempestades da vida. Amém?